Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você, Luiz, a Bússola Tech, pelo convite, em nome da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo, para a gente compartilhar aqui com vocês a história da criação do nosso laboratório de inovação. É um laboratório com uma história recente ainda, é um recém-nascido. Ele foi fundado através de todo esse processo que eu vou descrever aqui, mas efetivamente as suas ações começaram há pouco tempo, há pouco mais de 2 meses. A ideia para a criação desse laboratório começou há alguns anos atrás, quando uma vereadora aqui da Câmara Municipal decidiu abrir um espaço dentro do seu gabinete para abrigar projetos de inovação, startups que tivessem projetos relacionados à atividade legislativa. Nesse momento, a área jurídica da Câmara, a Procuradoria da Câmara, junto com sua presidência, se envolveu no processo e procurou uma forma de estabelecer esse espaço, mas atendendo a Câmara como um todo, e não localizado dentro de um gabinete. Foi nesse momento que a Escola do Parlamento se envolveu também no processo e sugeriu criar um laboratório de inovação dentro do escopo de suas atividades. A partir daí, começou-se um processo de negociação, um processo de tramitação interna, negociação com várias áreas, não foi uma decisão de cima para baixo, envolveu gestores de várias áreas, a própria presidência, até que em 2020 foi publicado um ato normativo criando, dentro do contexto da Escola do Parlamento, um programa chamado Conexão Legislativa. E é no escopo desse programa que está incluído o Laboratório de Inovação. A partir desse momento, iniciou-se um novo processo, que foi a procura por um coordenador para liderar as atividades desse projeto. 2 anos depois, agora recentemente em julho, finalmente houve a designação de uma coordenação e o laboratório pôde iniciar suas atividades. O laboratório é composto por uma equipe pequena, basicamente um coordenador e alguns membros da Escola do Parlamento. E a ideia do laboratório é, acima de tudo, fomentar a inovação, um ambiente de inovação dentro do legislativo paulistano. Como a gente pretende fazer isso? Basicamente, estabelecendo uma rede de conhecimento, uma rede de tecnologia dentro da administração pública municipal, contando com isso, com o estabelecimento de parcerias com entidades externas, integração com outras áreas dentro da própria Câmara Municipal, para promover o desenvolvimento de projetos de inovação no escopo do laboratório de inovação. Um laboratório que já tem um espaço físico destinado, tem autonomia, pretende trabalhar de forma colaborativa com todos os atores envolvidos e construir alguma solução que possa trazer uma maior visibilidade das atividades da Câmara e contribuir com a sociedade de forma geral. A ideia é que os projetos sejam, obviamente, de interesse público no parlamento e, estando o laboratório de inovação incluído no escopo da Escola do Parlamento, as suas atividades também têm que ser alinhadas à missão da própria escola. O que eu reforcei aqui seria a consolidação e o fortalecimento do papel institucional municipal. E é importante frisar isso porque, atualmente, as escolas de governo ou os laboratórios de inovação dentro de instituições de governo focam majoritariamente em problemas de gestão, potencialmente por estarem mais vinculados a setores do executivo, a esfera executiva do poder público. Nós temos poucos casos de laboratório de inovação focando em atividades relacionadas ao legislativo. Então, fica aqui a nossa modesta tentativa de contribuição para isso. E a primeira delas, concretamente, mesmo com pouco tempo de atuação do laboratório, é essa parceria que a Câmara Municipal, por meio da Escola do Parlamento, fez com a Bússola Tech, para dar um suporte à execução do Legistec Forum. Então, nós vamos dar o suporte em algumas atividades, vamos participar com essa e outras apresentações para
ampliar o relacionamento da Câmara Municipal com o ambiente legislativo como um todo. A Câmara Municipal, apesar de ser uma das maiores da América Latina, não tem uma área dedicada ao relacionamento internacional. Então, aqui, por meio da atividade, por exemplo, a gente vai tentar interagir, formar redes de conhecimento com outros parlamentos ao redor do mundo, para conhecer o que está sendo feito de mais moderno, para resolver os problemas que potencialmente todos temos em comum. Então, essa seria uma inovação dentro da Câmara no sentido de governança, de criação de relacionamentos com outras entidades. Um segundo ponto que eu vou mencionar, que nós já estamos iniciando as tratativas, seria a elaboração de uma parceria com uma outra entidade externa, chamada Escola de Governo Virtual, vinculada à Escola Nacional de Administração Pública, onde nós pretendemos alavancar o conteúdo que nós já temos na Escola do Parlamento Municipal para uma plataforma mais moderna. Até antes da pandemia, a Escola do Parlamento fazia cursos, eventos, seminários, mas contando com a participação presencial dos participantes dos eventos. Então, alguém tinha que ir à Câmara Municipal ou a algum outro lugar para participar dos eventos. Durante a pandemia, isso foi gradativamente migrando para uma forma online, então nós começamos a usar todas as plataformas disponíveis, mas ainda assim era preciso que o participante estivesse, no momento, consumindo o conteúdo gerado pela Câmara. Nós ainda não temos, e isso que estamos procurando com essa iniciativa, uma plataforma de ensino à distância, para disponibilizar tanto o conteúdo que já temos gerado, mas que está estático no escopo da Escola do Parlamento, e também contribuir com a ENAP, através da sua Escola Virtual de Governo, com a produção de novos conteúdos ligados ao legislativo. Uma terceira iniciativa que nós podemos também vislumbrar para o escopo do Laboratório de Inovação é fomentar ou alavancar as potencialidades dos sistemas internos que nós temos na Câmara Municipal. Eu trabalho na Câmara há 10 anos, principalmente no desenvolvimento de um sistema de apoio ao processo legislativo, que é usado por várias áreas da Câmara para dar suporte a tudo o que acontece em termos de processo legislativo. E esse sistema interno tem alguns subsistemas que permitem também acesso ao público externo, basicamente para fazer consultas pelo público amplo, ou para um público mais técnico, desenvolvedores, fazer integrações através de web services para acesso direto a toda a base de dados interna da Câmara. Eu vou deixar para, eventualmente, a gente comentar mais sobre isso na segunda parte da apresentação, mas, assim, são muitas potencialidades que nós temos para alavancar esses sistemas que já são internos à Câmara Municipal de São Paulo. É claro que a gente não acredita que não vão haver obstáculos em todas essas ideias. Eu listei aqui alguns dos desafios que nós já antecipamos para o dia a dia do Laboratório de Inovação, sendo o principal deles a limitação de recursos humanos. Como eu disse no começo, nossa equipe é pequena, uma coordenação e alguns funcionários da Escola do Parlamento, nem todos com dedicação exclusiva às atividades do laboratório. Então, nós precisamos trabalhar com essa equipe reduzida e contando ainda com a manutenção daquela coordenação que é pedra basilar para o funcionamento do laboratório. Para isso, a gente tem que estar sempre alinhado com a presidência da casa, o que hoje acontece, mas é preciso que isso se mantenha para facilitar a aprovação em determinados processos internos, quando eventualmente, por exemplo, nós precisaremos de uma disponibilização de recursos financeiros. Então, a gente tem que trabalhar sempre alinhado. Um outro desafio natural para várias instituições públicas é o ritmo natural, um pouco mais engessado dos processos internos. Então, às vezes, processos de aprovação podem levar alguns dias, semanas, meses, e empacar o avanço das atividades. Outro problema que nós podemos antever, que tende a diminuir, é a própria cultura natural da instituição pública de aversão ao risco, aversão ao novo. Então, alguns setores, algumas pessoas tendem a realizar as suas atividades na moda antiga e
tem um certo bloqueio a contribuir para as atividades, as novidades do laboratório de inovação. E, por último, aqui, já passando um pouquinho do tempo que estava previsto, é a própria questão de como fazer o engajamento social, como fazer a população tomar parte das iniciativas, tanto do laboratório de inovação, quanto das próprias atividades da Câmara Municipal. A gente já tem algumas ideias de como tratar cada um desses desafios, né, que eu posso comentar mais para frente. Bom, é isso. Eu deixo aqui o meu nome, meus contatos, os contatos da Escola do Parlamento, para a gente conseguir, para que a gente possa prosseguir com essa discussão em outros momentos. Obrigado.